PUC Minas inaugura o Centro de Espiritualidade Jesus Pão da Vida. Saiba como prevenir o câncer de pele. A cada ano são registrados 180 mil novos casos da doença no país. E mais, no futebol, Flamengo e Liverpool se enfrentam na final do Mundial Interclubes. Hoje é sexta-feira, 20 de dezembro, e o Horizonte Notícia está no ar. Olá, mais uma etapa da concretagem da Catedral Cristo Rei foi concluída. O setor que abrigará a Rede Catedral de Comunicação com a TV Horizonte e a Rádio América ganhou mais uma laje. Os trabalhos de concretagem do terceiro nível do setor E da Catedral Cristo Rei estão sendo finalizados. O local vai abrigar a Rede Catedral de Comunicação, que inclui a TV Horizonte, a Rádio América e a Rádio Cultura. Nós estamos concluindo a laje, a segunda laje do setor E, ainda falta uma para a gente chegar no nível da praça. O altar externo, que integra a Praça das Famílias, ganhou forma recentemente, revelando as primeiras linhas arquitetônicas da catedral. Ela é importante, ela mostra já o traço do Niemeyer nessa obra, essa parte curva, um balanço de 8,5 metros. Na parte traseira, onde ela é engastada nas paredes, tem 11 metros de largura, mas na frente, no balanço, tem 21 metros. A concretagem do setor E é o último trabalho deste ano feito aqui na Catedral Cristo Rei em construção, que está com cerca de 38% das obras concluídas. A gente fez uma laje do setor J, que é aqui atrás, a primeira laje, a parte dela. A gente fez paredes laterais. E a gente começou a construir uma ideia que o Dom Valmor teve, que é construir o núcleo gastronômico, um lugar que vai dar acolhida mais confortável para todas as pessoas que estão vindo visitar aqui. A gente já fez a laje de piso, agora nós estamos fazendo umas alvenarias. As primeiras curvas da Catedral Cristo Rei, característica marcante nas concepções do arquiteto Oscar Niemeyer, estão ganhando projeção com a evolução das obras. O grande desafio começa em fevereiro do ano que vem, que é construir a nave, o templo, a catedral propriamente dita. E aí isso é um processo longo, porque tem todas as paredes inclinadas, tem uma laje do couro, depois tem toda a casca da nave de concreto armado. É uma área bem grande, a área 2.818 metros quadrados, a área plana. E isso deve ser concluída a nave no segundo semestre de 2021. O câncer de pele é o tipo da doença mais comum no Brasil. São cerca de 180 mil casos por ano. Se detectados precocemente, a chance de cura chega a 90%. Tempo aberto, sol forte, 2 fatores que requerem um cuidado especial com a pele na hora de sair de casa. Não é de hoje que especialistas alertam que é para a gente evitar se expor ao sol, principalmente das 10 da manhã às 4 da tarde. É que neste horário é maior a incidência de raios ultravioletas. Com o início do verão, aumentam os casos de câncer de pele. No Brasil, por ano, são cerca de 180 mil novos casos. A gente tem vários tipos de cânceres de pele. Os mais comuns, felizmente, é o que a gente chama de carcinoma basocelular, que são os mais frequentes e, em geral, eles se localizam apenas na pele. São lesões que vão comprometer e podem comprometer grandes áreas da pele. Desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove o Dezembro Laranja, uma ação nacional de prevenção ao câncer de pele para informar a população as principais formas de prevenção e a procurar um médico especializado. Este foi o caso do senhor Alair. Fiz a cirurgia da pinta e posteriormente foi constatado que tinha alguma coisa maligna. Eu fiz e estava bem. Posteriormente apareceu uma pequena pinta aqui, quase imperceptível. Mas fizeram a cirurgia e realmente tinha problemas. O câncer de pele é o tipo de doença de maior incidência no Brasil. Quando descoberto no início, ele tem mais de 90% de chances de cura. É muito importante estar atento às pintas, aos sinais que a pessoa
pré-existentes e a modificação dessas pintas, se elas crescem, mudam de cor. O seu Alaí aprendeu. Agora ele só faz atividades ao ar livre, devidamente protegido. Vou estar com um chapéu grande para evitar procurar a sombra, usar um óculos escuro, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que em 2020 os consumidores terão que pagar 20 bilhões de reais embutidos na conta de energia. É um aumento de 2,4% no valor bancado em 2019. Entre os beneficiários estão consumidores de energia renováveis como a solar e a eólica, produtores de carvão mineral, agricultores, usuários de sistema de irrigação, empresas de água e saneamento e clientes de baixa renda. Chegou a hora da gente falar de esporte. Paulo Azeredo já está aqui comigo. Paulinho, vamos ter a final tão esperada no Mundial. Flamengo e Liverpool vão se encontrar. Um abraço, André. Um abraço também ao telespectador do TV Horizonte. Flamengo e Liverpool. Todo mundo esperava isso, né? Antes do Mundial começar. E agora, com os resultados das semifinais do Campeonato Mundial, o Flamengo venceu 3-1 na terça-feira o Al-Ahly. E o Liverpool venceu por 2-1, um pouco mais apertado. O gol foi aos 46 minutos, do Firmino, inclusive brasileiro, contra o Monterrey do México. E jogam neste sábado, às 2h30 da tarde. Detalhe, né, André, é que o Liverpool, nesse jogo contra o Monterrey, ele poupou os jogadores, né? Entrou com 3 titulares, depois outros entraram, outros 2. Terminou o jogo com 5 titulares, mas deve ir com força total para o Flamengo, para o jogo contra o Flamengo. O Firmino, inclusive, o Alisson, também goleiro brasileiro, disseram que respeitam muito o Flamengo, que vai ser um jogo complicado e o Liverpool vai encarar de maneira séria, né? Você acredita que Liverpool e Flamengo eles podem dar mais na final do que deram na semifinal? Bom, o Flamengo com certeza, né? Os brasileiros dão tudo de si na final, ainda que o nível técnico é bem diferente, né? Bem diferenciado. Mas o Liverpool, pelas declarações, também vão dar tudo de si. Acho que vai ser um grande jogo. O Flamengo, na minha opinião, é o melhor brasileiro dos últimos anos, que chega para disputar, mas ainda há uma disparidade técnica entre Flamengo e Liverpool. Mas estou apostando num grande jogo. E falando de futebol internacional, só que mais perto da gente, o Atlético conheceu o adversário na Sul-Americana, o Unión. O que esperar dessa equipe argentina? O Unión de Santa Fé. O Atlético enfrentou este ano o Colón de Santa Fé, são adversários lá, são rivais. Acho que é um time fraco, né? Há de se ter todo cuidado, é um time argentino. Hoje é o 17º na tabela do Campeonato Argentino, então não é um time muito bom, assim, que o Atlético possa temer, mas tem que respeitar. E o Atlético tem totais condições de passar também na Sul-Americana do ano que vem. E se é no segundo jogo em casa, tem vantagem? Acho que fazer o segundo jogo em casa, né, é bom para o Atlético, que traz um resultado de lá, independente de ser uma derrota, ainda que por um gol. E aqui tenta fazer a diferença, lembrando que o Galo agora, em 2020, disse o presidente, ele vai jogar só no Mineirão, né? Tá certo, então, Paulo. Muito obrigado. Então, vamos lembrar que tem a final do Mundial no sábado, então, às 2h30 da tarde, Flamengo e Liverpool se enfrentam. E o grupo francês PSA e a ítalo-americana Fiat Chrysler anunciaram nesta quarta-feira um acordo de aproximação vinculante com vistas a uma fusão entre as empresas. Com isso, será criado um novo gigante mundial no setor de automóveis em plena mutação. Uma nova gigante montadora de veículos deve surgir em breve. O grupo francês PSA e a ítalo-americana Fiat Chrysler anunciaram nesta quarta-feira um acordo de aproximação vinculante. O objetivo é uma fusão para criar um novo gigante mundial em um setor de automóveis em plena mutação. Um comunicado conjunto afirma que os dois grupos farão uma união entre iguais de suas atividades para criar a 4ª maior montadora de automóveis do mundo. O trio, que lidera o mercado mundial em número de vendas, é integrado atualmente pela alemã Volkswagen, a aliança franco-japonesa Renault-Nissan e a japonesa Toyota. O novo grupo, com mais de 400 mil funcionários, vai ter um volume de negócios consolidados de quase 170 bilhões de euros e vendas anuais de 8 milhões e 700 mil veículos. Nos últimos anos, a atual reitoria da PUC Minas colocou para si o objetivo de construir um centro de espiritualidade em cada campus e unidade. Na PUC do Coração Eucarístico, o SES Jesus Pão da Vida ficará na entrada da universidade e será cada vez mais o ponto de ligação entre a vida acadêmica e todas as dimensões da natureza espiritual que anima a PUC Minas.
Carrega, encaixa, prega, empurra, aqui ninguém fica parado. E nem pode, porque tudo precisa estar pronto para a inauguração daqui a pouco. Os funcionários estão a todo vapor, cuidando de cada detalhe. Aqui nada passa despercebido. Foi um prazer contribuir com a obra aqui, tá ficando um espetáculo. Só tem melhoria, né? Só agradecer. Bom demais trabalhar com o pessoal aqui. Este é o 6º Centro de Espiritualidade da PUC Minas. A obra teve duração de 1 ano e contou com cerca de 80 operários. Esse trabalho é sempre gratificante, porque a equipe inteira está empolgada desde o início, porque é uma obra que vai ficar marcada para o resto da vida da universidade. O Centro de Espiritualidade Jesus Pão da Vida ficará localizado na entrada principal da PUC Coração Eucarístico. O local é o mesmo que foi pensado na época em que abrigava o Seminário de Belo Horizonte, em 1920. Na época do seminário, em 1920, a igreja que foi pensada, ela era para ser aqui. Foi por isso que a gente escolheu esse local. E aí, assim, como a gente tem um limitador muito grande por causa do patrimônio, por causa da fachada tombada, a gente precisou saber trabalhar com a fachada e a igreja e o centro de espiritualidade sem que as duas arquiteturas conversassem. Então a gente tentou fazer uma arquitetura que não ofuscasse a entrada principal, que é a marca da universidade. A edição de hoje termina agora. Para ver essa ou outras edições, é só acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. Eu volto na segunda, 8h45 da manhã, ao vivo. Um bom final de semana e até lá!